mensalmente com alimentos. Estendemos a mão a quem precisa. Você pode alegrar uma criança, uma família todos os dias com a sua doação, com a sua oferta. Então, deposita agora na conta do Instituto ou do Ministério aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Será muito bem-vindo. O nosso Pix é 40 358 687 1000 contra 56. Instituto Virgínia Arruda e Ministério A Palavra do Dia, pensando sempre no próximo, levando não somente a palavra, mas também o alimento diário. Que Deus multiplique a semente que você vai plantar aqui. Bom dia para você que está aqui mais uma vez, mais um mês. Essa vitória, né? Eu estou feliz demais, porque mais um mês chegou. Oportunidade de trabalhar, de vencer, de viver o impossível, dada para mim e para você. Então nós vamos começar esta semana de fevereiro em oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por cada missionário da Palavra do Dia, por cada ouvinte. Eu sei que a tua mão é sobre nós. Eu sei que a tua graça, a tua misericórdia nos acompanham. Pedimos um mês diferente. Um mês onde a tua proteção nos envolva em tudo que nós fizermos. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Abençoa o fruto do nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1 em diante, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando nos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentou-se no barco e ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas embaixo da tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Estamos falando da campanha da multiplicação. E hoje é o encerramento. E eu quero dividir algo com você. Toda campanha tem um fim. E toda semente tem uma continuidade. As campanhas que nós fazemos é para movimentar o reino espiritual ao nosso favor. Hoje nós não encerramos somente uma campanha, encerramos um ciclo espiritual e abrimos uma estação para uma grande colheita. Campanha é tempo de alinhamento, obediência, renúncia e fé ativa. E eu vou te dizer, multiplicação não é sorte. Multiplicação é obediência, é um princípio ativado no tempo certo. Será que você que me assiste tem vivido essa multiplicação? E a multiplicação só acontece na nossa vida depois que a gente obedece. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vou novamente falar da viúva. O profeta vai dizer: pede vasilha emprestada a todos os teus vizinhos. Pega o pouco de azeite que tu tem, entra no teu quarto, tu, teus filhos, fecha a porta da tua casa e começa a distribuir as vasilhas. Ela fez o quê? Ela obedeceu. Outra, o profeta chega lá em um lugar onde tinha uma viúva para alimentá-lo. Ela estava catando gravetos, mas ele diz: faz primeiro para mim.
Ela pega o restante da farinha que ela tem para fazer um bolo para ela e para o filho morrer depois. Faz um bolo para o profeta, traz água. Depois que ele come, ele fala: a partir de hoje nunca mais tu vai ter escassez. Não vai faltar azeite e não vai faltar farinha na panela. Então observe que todo comando de multiplicação tem uma receita para você conseguir. Quando Jesus está ali no meio daquela multidão, ele vai multiplicar os pães e os peixes, ele diz para os discípulos: o que vocês têm? E os discípulos tiveram que trazer alguma coisa, apresentar alguma coisa. A viúva do azeite precisou apresentar o pouco de azeite. A viúva da farinha apresentou o bocado de farinha. E você, nesta manhã, o que você tem para apresentar ao Senhor? Você pode dizer: bispo, eu não tenho nada. Então eu vou te dizer uma coisa: sempre fica alguma coisa. Sempre tem um pouquinho para Deus multiplicar. Ele não precisa de muito, ele só precisa de obediência e fé. E aí, quando a gente obedece à palavra, tudo ao nosso redor se multiplica. Pedro, naquele dia, estava estressado. Pedro tinha pescado a noite toda. Eu imagino que Pedro tivesse cheio de conta para pagar. Pedro não sabia mais como lidar com os credores. E ele foi pescar para vender de manhã e pagar as dívidas, ele e seus companheiros. Mas Pedro não pegou nada. Nada. E a multiplicação começa quando a lógica se cala e a fé age. Pedro estava chateado, lavando as redes para ir embora, e batia de um lado, ia colocar para secar. De repente o homem se aproxima. Ele vê um monte de barco. E parece não, Jesus sabe, né? Ele vai escolher quem? O mais estressado, o mais irritado, o líder da pescaria. Jesus olha para ele e fala: afasta teu barco um pouquinho d'água, deixa eu entrar aí. Pedro deve ter dito: só o que me faltava. Depois de trabalhar a noite toda, não peguei nada, ainda vem um homem pedir o barco emprestado. Mas como ele estava lavando as redes, não lhe custava nada, ele coloca o barco lá e empresta para Jesus. Jesus começa a pregar a palavra, começa a ensinar o povo, e Pedro lá lavando a rede, terminou, estendeu, ele deve ter pensado: quanto tempo mais esse homem vai ficar? Quanto tempo mais ele vai usar o meu barco? Olha, tem horas que a gente vai até se achar cansado de esperar, mas eu quero te dizer essa manhã, no tempo certo, Deus vai ordenar uma grande pescaria para você. Parece que eu estou vendo Jesus olhando de cima do barco para a multidão e vendo Pedro olhando para ele, tipo assim: e aí, vai demorar muito? Tá terminando? Jesus acaba de falar com a multidão, olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede de novo. Gente, a Bíblia não diz que Pedro já era discípulo. A Bíblia não diz que Pedro conhecia Jesus. Mas ele ouviu aquela pregação e a Bíblia diz que a transformação, a libertação, o mover vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pedro estava ouvindo Jesus pregar com tanta eloquência, com tanta verdade, que ele diz: ué, se esse senhor me pregou até agora, a pregação dele fez efeito no meu coração, vai fazer efeito na minha vida. Pega isso que eu vou te falar agora, ó. Se a palavra ministrada aqui todos os dias faz efeito no teu coração, vai fazer na tua vida, porque esta palavra tem poder. Aí Jesus diz: vai lá e lança a rede daquele lado. Ele fala: Jesus, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas porque tu estás mandando eu vou. Eu quero aqui dar uma pausa, olhar do caroço do seu olho e te dizer uma coisa. Pode ser que muitos estejam dizendo que esse é o teu tempo de não ter nada. É o teu tempo de não pescar nada. Mas assim te diz o Espírito Santo de Deus essa manhã: se você obedecer a minha palavra, a tua pescaria começará a ser tão grande a partir de hoje que ninguém vai entender o que eu vou fazer na tua vida. Pedro olhou para os amigos devem ter dito: e aí, Pedro? Aí Pedro disse: eu vou pescar. Aí os outros disseram: então se tu vai, eu vou contigo. Mas ele disse: eu vou por causa da tua palavra, Jesus. Pedro chega lá e aí ele dá uma olhada no mar e fala: vou jogar a rede, né? Tem o que a perder. Deixa eu te falar. Tudo que Jesus te mandou fazer, faça. Porque ele manda te dizer que a solução vem dele, a provisão vem dele, a cura vem dele, a resposta vem dele. E Deus manda te dizer que pessoas serão jogadas ao mar por tua causa. Mas os peixes que tentaram travar vão vir para as tuas mãos e para a tua rede. Quando Pedro joga a rede, eita, parece que eu estou vendo aquele monte de peixe, ó, subindo nas águas, pulando. A rede estava tão cheia, tão cheia. Pedro diz: vamos puxar? Você está preparado? Eu quero profetizar essa manhã. Você vai ter uma grande pescaria no mês de março.
A partir do dia 8 de março, Deus vai te dar uma grande pescaria. Teu barco, teu celeiro, tua rede, tuas contas também vão estar tão cheias que você vai dizer: meu Deus, que provisão foi essa? Arai, Camacébia. O Senhor manda eu te dizer que Ele está destravando nesta manhã bens que estavam travados, documentos que estavam travados já fazia um tempo, contratos que a pessoa disse: não quero mais fechar com você, parcerias, conexões, estratégia. E eu vejo gente movimentando muitos valores em dólar e em euro. Pessoas que Deus está fazendo algo sobrenatural e mudando a moeda que você tem costume de tocar. Deus, eu vejo dinheiro da China, eu vejo Libra, eu vejo dinheiro da Irlanda, eu sei nem que dinheiro é na Irlanda, e o Senhor manda dizer: abra as mãos, vem aí uma grande pescaria para você. De onde você não consegue ver, de onde você, me assai, de onde você não entende, vou eu fazer uma grande mudança. E muitos disseram para os peixes que eu determinei para você que fossem para longe, para outro lado, para outra rede. Mas assim diz o Senhor essa manhã: todas as redes, todos os peixes que estão teus, eu estou dando agora um comando aos cardumes. Eles virão para a tua rede, porque é tempo de você pescar e é tempo de você colher aquilo que eu te prometi. Haverá uma grande multiplicação em tudo aquilo que o Senhor te deu. Te prepara para romper. Pessoas serão arrancadas e pessoas trazidas. Eu vejo cheque assinado. Eu vejo muitos cheques assinados. Eu vejo barras de ouro. E o Senhor está dizendo: eu sou o Deus da multiplicação do ouro e da prata. Eu vejo agora Deus entrando dentro dos hospitais, e tem pessoas orando comigo que estão com entes queridos na UTI, tem criança na neonatal onde o médico disse: não vai escapar, não tem possibilidade. E Deus manda te dizer agora que o Micael vai escapar sim. Rabadu Yasob Alabacai. Deus manda te dizer: Suzana, aquieta teu coração, porque o menino é do Senhor. A vida dele é do Senhor. O propósito dele é do Senhor. E vai ter milagre na tua vida. Essa manhã o Senhor manda dizer: aquieta o teu coração. Estou fazendo grandes coisas por ti. E grande será a tua pescaria. Olha, o Senhor faz algo que a gente não consegue entender. O Senhor faz algo que a gente não consegue ver. Mas nós sabemos, Ele está no controle de tudo. E nós vamos viver um grande tempo na presença desse Deus tão maravilhoso. Então hoje eu vou te convidar a você ser um mantenedor do Ministério A Palavra do Dia. Seja um dizimista do ministério, faça o propósito. E para você que vai entrar nesse propósito a partir de hoje, fecha teus olhos, eu quero consagrar a tua vida ao Senhor. Deus, eu apresento todos que já são dizimistas do ministério, aqueles que vão se tornar a partir de hoje, os mantenedores, os missionários, ofertantes, eu consagro a Ti. Eu peço que a Tua bênção os acompanhe, que eles não tenham nada travado, nada quebrado, nada fora do lugar, mas tudo organizado. Eu os abençoo. E que todos os propósitos deles diante do altar sejam cumpridos por Ti em nome de Jesus. Amém. O Pix do Ministério é 40 358 687 1000 contra 56. Lembre-se, fevereiro é mês de carnaval. Eu quero aqui no primeiro dia da semana de fevereiro te fazer um desafio. Em vez de brincar o carnaval, de pular, que tal você ficar em casa e fazer cultos ao vivo no YouTube e no Instagram comigo? Então, se você aceita o desafio, é livramento que Deus quer te dar. Não desobedece. Fique em casa e vamos orar juntos. Amém? Se inscreve aqui no canal, dá o seu like, ativa o sininho e que o meu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Invisível, mas evidente Deus é. Invisível, mas evidente Deus é.